Vem cá, você sabia que existe uma outra metodologia para calcular a dose de calcário além da saturação por bases, que pode ser mais indicada para alguns tipos de solo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. Olá pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre calagem por elevação de cálcio e magnésio, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo ou já fez alguma formação nossa, sabe que existem várias metodologias de cálculo de dose de calcário, né? A mais comum é saturação por bases, nós temos também neutralização de alumínio e elevação de cálcio e magnésio, nós temos pelo índice SMP, que é adotado principalmente aqui no Sul, Santa Catarina e Rio Grande, e existe uma metodologia que nós utilizamos em alguns casos e nós vamos fazer o cálculo e vamos falar quando que precisa também, que é de elevação de cálcio e magnésio, né? Dois nutrientes muito importantes para as plantas, o cálcio é o cimento, é o que é um principal nutriente estrutural, e o magnésio também muito importante ali, principalmente para a molécula de clorofila, né? O magnésio é o átomo central da clorofila. Então vamos lá, quando que a gente vai utilizar principalmente? Solos de baixa CTC, né? Principalmente solos com menos de 3% de CTC, esse é o método obrigatório, né? Digamos assim, mas ali quando nós temos uma CTC pH 7 de 4, 5, 6, 7, geralmente a gente utiliza esse método, né? Porque esses solos mais arenosos, eu já falei para vocês, eles são mais sensíveis. E essa metodologia, ela vai colocar uma relação ideal, ela vai calcular uma relação ideal de cálcio e de magnésio. Enquanto a de saturação por base lá, eu não vou ter assim exatamente a relação ideal para um solo de cálcio e de magnésio. Eu vou elevar uma determinada saturação. E por isso que eu utilizo em CTCs mais altas. Essa CTC mais alta eu vou conseguir reter mais cálcio, eu vou reter mais magnésio, então eu posso utilizar a saturação por bases. Nesse caso aqui, como eu estou falando de solo mais arenoso, eu utilizo por elevação de cálcio e magnésio. Nós vamos fazer os cálculos aqui, fica até o final, não é complicado, é extremamente simples, mas tem que prestar uma certa atenção. Então nós podemos também utilizar em solos com CTC mais elevada, se for conveniente, e a gente precisa ter um equilíbrio entre as bases mais apurados, principalmente em alguns solos que são mais sensíveis ou algumas culturas que eu devo ter esse equilíbrio melhor, né? Algumas culturas de maior exigência nutricional, né? Como as olerícolas. Como que funciona esse cálculo de calagem por elevação de cálcio e magnésio? Nós vamos utilizar de exemplo aqui um determinado tipo de calcário. Um calcário que tenha 36% de óxido de cálcio e 12% de óxido de magnésio. Então, considerado um calcário dolomítico. Calcário dolomítico eu vou ter ali igual a 12% de óxido de magnésio ou mais. E aí, se eu tiver menos do que 12% de óxido de magnésio, você vai ter ou um magnesiano ou um calcítico. Por isso, sempre é interessante que na hora de você fazer esse cálculo, você já tenha como base, já saiba também o PRNT do calcário e você já saiba também essas características, óxido de cálcio, também de óxido de magnésio, quanto que ele tem em percentual, e aí fica mais fácil fazer as contas, tudo bem? Então vamos começar aqui. Pessoal, eu já falei para vocês o que seria um equilíbrio de base no solo. Que eu tenha mais ou menos, né? Não é regra fixa, mas mais ou menos entre 50% e 65% de cálcio na CTC, de magnésio de 10% a 20% e de potássio de 3% a 5%. Só que essas relações, às vezes o pessoal leva ao pé da letra. Isso não é para levar ao pé da letra, a gente sempre tem que contextualizar. Vou imaginar um solo que tenha 30 centimol de carga por decímetro cúbico, certo? Quanto seria 3% de potássio na CTC? Seria 0,9 centimol, certo? 0,9 já é uma quantidade muito alta, muitíssimo alta mesmo, né? Então, isso aqui vai valer principalmente para solos de CTCs mais baixas. Porque se solo de CTC mais alta, de 20, de 30 centimol, eu vou olhar muito mais para a suficiência do nutriente do que a relação dele ou o percentual dele na CTC. Tudo bem? Então isso a gente tem que tomar nota. Solo mais arenoso, isso é mais importante. Solo mais argiloso, eu olho mais para nível de suficiência do que para as relações, né, pelas quantidades. Mas é claro que é importante a gente ter uma relação também um pouco mais adequada. O cálculo que a gente faz, eu coloquei aqui, né, cada um dos elementos, então cálcio, magnésio e potássio. Como a gente vai fazer um cálculo de calagem, nós vamos se atentar principalmente a cálcio e magnésio. Olha só. Se eu devo ter pelo menos de 50% a 65% de cálcio na minha CTC, esse solo tem uma CTC de 6, né, que é essa amostra 1. O cálculo para saber quanto que seria 50% é 50 vezes 6,
A CTC é pH 7 dividido por 100. Você pode adaptar segundo o teu solo também. Eu tenho um solo de CTC 4. 50 vezes 4 dividido por 100. Aqui deu para que esse solo seja saturado com 50% de cálcio, eu tenha pelo menos 3 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio. Veja que esse solo aqui tem 2,4. Nós vamos usar esses números aqui para fazer alguns cálculos. Se fosse 65% de saturação que a gente quisesse, seria 3,9 centimol ao invés de 2,4 aqui. E o magnésio, 10% seria 0,6 centimol e 20% seria 1,2 centimol de carga por decímetro cúbico. Então vamos lá. Se a gente tem que para saturar com 50% de cálcio na CTC, eu vou chegar até 3, como a gente viu aqui, até 3, e nós temos 2,4, é preciso 0,6 centimol de cálcio para ter 50% de saturação em relação a CTC a pH 7. Aí com calma, pode assistir o vídeo de novo, repetir, eu vou falando devagarinho aqui para todo mundo pegar. Para isso, nós devemos saber quanto que equivale esse cálcio em quilos, né? Porque a gente vai estar colocando quilos de cálcio também no calcário. A gente precisa fazer esse cálculo. Nós temos, isso aqui é fixo, que 1 centimol de cálcio equivale a 0,20 gramas de cálcio, ou 200 miligramas por decímetro cúbico. Tudo bem? Então como que a gente vai achar isso daqui? Então esse 1 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio vai equivaler a 40, que é a massa atômica do cálcio, dividido por 2, que é a valência elétrica. Quando a gente pega lá num livro de química, tem cálcio 2+, aquilo lá é a valência, dividido por 100. E aí eu chego a esse número de 0,2 gramas ou 200 miligramas. Olha só, parece bastante conta, mas não é. É bastante simples. Presta atenção aqui, pode até tirar um print. 0,6 centimol que nós precisamos, vezes 200 miligramas, nós vamos ter o quê? 120 miligramas, tudo bem? Então se fosse, por exemplo, 1 centimol que eu tivesse aqui, ele seria 200 miligramas de cálcio. Mas é 0,6 que eu preciso. Então isso vai equivaler a 120 miligramas de cálcio. Quanto que isso fica em quilos por hectare de cálcio? Eu quero saber quanto que 0,6 centimol equivale em quilos. Eu multiplico por 2. Jonathan, é simples assim? Tem um vídeo aqui no canal também. Só colocar AgroBrasil conversão em miligramas para quilos por hectare. Tem um videozinho explicando por que é vezes 2. Beleza? Mas tem a ver com a camada arável do solo. Então 120 miligramas vezes 2 vai dar 240 quilos por hectare de cálcio. Então eu sei que para elevar de 2,4 a 3 centimol de cálcio, que seria uma relação ideal para esse solo, eu preciso colocar 240 quilos por hectare de cálcio. Só que no meu calcário está expresso em óxido de cálcio, CaO, que tem o oxigênio também, então tem um fator de conversão. Então aqui a gente até colocou um alerta, é teor de cálcio e não a quantidade de calcário. Para isso a gente deve converter cálcio em CaO, tudo bem? Então olha só, o cálcio ele tem massa atômica apenas de 40. Agora, o CaO, o óxido de cálcio, ele tem uma massa atômica de 56, porque é 40 mais 16 do oxigênio. Mas isso aqui também é um número fixo, 0,71428. Esse nosso calcário ele tem 36% de óxido de cálcio. Isso significa que em 1 tonelada eu tenho quanto, pessoal? 360 de óxido de cálcio. Só que a gente vai fazer uma conversão aqui para saber quanto que eu tenho de cálcio só, não levando em consideração o óxido, mas só o cálcio. Então olha só, se eu sei que tem 360 de óxido de cálcio e eu sei que para converter aqui, para eu saber quanto que tem só de cálcio desse calcário, eu faço uma conversão para 0,71428, então 360 vezes 0,71428 vai dar aqui, 257 quilos de cálcio. Então eu sei que nesse calcário aqui, que tem 36% de óxido de cálcio, eu tenho 257 quilos só de cálcio. Quanto que eu precisava de cálcio aqui para chegar a 50% da CTC? 240. A regrinha de 3, muito básica. Se eu sei que em 1 tonelada de calcário, com 36% de óxido de cálcio, eu tenho 257 quilos de calcário, quanto de calcário eu vou precisar para 240 quilos de cálcio que o meu solo está pedindo? Então, 240 vezes 1.000 dividido por 257, como está aqui. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar a 933 quilos de calcário para elevar o cálcio a pelo menos 3 centimol de carga por decímetro cúbico ou 50% de cálcio na CTC. Então, eu sei que colocando desse calcário, 933 quilos, eu vou chegar
a 50% de cálcio na CTC. E aí a gente adapta. Algumas coisas são fixas, como por exemplo, 1 centimol de carga de cálcio vai equivaler a 200 miligramas. Então a gente consegue fazer essa... E aí eu vou mudar, dependendo da CTC, vai dar um número, né? Se for uma CTC mais alta, se for uma CTC mais baixa, com relação ao que seria ideal de cálcio, e a gente faz essa continha. Mas nesse caso, 933 quilos. Agora o magnésio, vamos ver o magnésio aqui. Veja que eu tenho na minha análise 0,9. Se eu quiser saturar com 10%, seria 0,6. Se fosse 20%, 0,2. A gente vai fazer aqui uma continha para todo mundo entender e também observar o magnésio. Mas 933 quilos com o magnésio a 0,9 centimol não teria problema, porque já está, né, tá numa condição ideal aqui. Se a gente quiser elevar, eu só estou utilizando de exemplo, tá, pessoal, para a gente pegar o magnésio também. 20% do magnésio na CTC seria quanto? 1,2, né? Veja, se eu tenho na CTC 0,9, 1,2, que seria o ideal, seria 20%, menos 0,9 que eu tenho, eu vou precisar elevar 0,3 centimol de carga de magnésio. Quanto que equivale? A gente vai ter que saber também. Então, 1 centimol de magnésio equivale aqui a 24, que é a massa atômica do magnésio, vezes 2, dividido por 100. Sempre vai ser isso, Jonathan? Sempre vai ser isso. A massa atômica do magnésio é 24 gramas, a valência dele é sempre 2, e eu divido por 100. Então, vai dar 0,12 gramas por decímetro cúbico ou 120 miligramas. Eu sei que 1 centimol de magnésio tem 120 miligramas por decímetro. E aí, o que está faltando aqui? 0,3 centimol de magnésio, vezes 120, que eu sei que 1 centimol equivale a 120 miligramas, vai dar, então, 36 miligramas de magnésio. Para quilos por hectare, como que eu faço? Vezes 2. 72 quilos por hectare de magnésio. Se o produtor tiver na composição de óxido de magnésio, o índice de conversão de magnésio para óxido de magnésio é igual a 0,6. Se esse calcário tem 12% de óxido de magnésio a cada 1 tonelada, ele tem 12%, vai dar quanto, pessoal? 120 quilos por hectare. Só que eu converto, então, o fator de conversão aqui é de 0,60 a 30, ou 0,603. A gente pode arredondar. Então eu pego 120 e multiplico por 0,603. Vai dar 72,36 quilos por hectare de magnésio. Quer dizer o quê? Quer dizer que a cada 1 tonelada desse produto, desse material, desse calcário, eu tenho 72,36 quilos só de magnésio. Se eu fiz a continha aqui e eu cheguei a 72 quilos que eu preciso por hectare só de magnésio, aí fica meio que autoevidente, meio que óbvio, né? 1 tonelada de calcário, eu tenho 72 quilos, X de calcário, quanto que eu vou precisar de quanto de calcário para colocar os 72 quilos. Então, fica até ridículo, né? 1000 vezes 72 dividido por 72,36, arredonda ali 1 tonelada de calcário corrige o nível de magnésio na quantidade esperada. Esse aqui é um exemplo. Porém, veja, em que eu tenho solos muito distintos mesmo. Às vezes você vai precisar de 1,5, de 1,8, de 2 toneladas por hectare. Desse modo que a gente fez aqui, nós estamos elevando a um pouquinho mais de 50% de cálcio na CTC, que para 50% era 933 quilos, como nós vimos anteriormente. E também nós temos aqui colocando 20% de magnésio. E aí eu posso converter para o PRNT do calcário. Isso aqui eu estou levando em consideração o calcário de PRNT 100. Vamos imaginar que você tenha um calcário de PRNT 80. Como você faz isso? Você pega 100, divide por 80, vai ter o fator de conversão. Você pega esse dado, que é 1000 quilos por hectare, e multiplica. Se for 100, aí for um calcário de PRNT 80, né, pessoal? Você pega 100, divide por 80, vai dar 1,25. 1,25 vezes 1000 quilos de calcário vai dar 1,2 toneladas por hectare, ou 1.250 quilos por hectare de calcário que você vai jogar. Se for um calcário de PRNT mais baixo, você vai jogar mais. Você vai jogar 1,3, 1,4 toneladas. Então também tem esse fator de conversão que você pode fazer depois aqui. É importante destacar, é fundamental para ter um solo equilibrado e produtivo. A calagem melhora muito o solo quando precisa, não quando não precisa. Quando precisa, ela melhora de maneira absurda. A gente viu resultados aqui excelentes só jogando calcário, tá? O produtor às vezes jogava sempre muito fertilizante, colocou calcário, dobrou a produção. Porque tinha muito alumínio, porque tinha pouca base, etc. É sempre com análise de
solo, nunca faça calagem sem análise, porque aí você já conhece, já faz um exame daquela tua área. E utilize as práticas mais conhecidas, tanto de recomendação de calagem como de manejo. Isso aqui que eu tô falando para vocês não é nenhuma novidade. Porém, o que com a internet hoje nós temos excesso de informação para o produtor rural. Então ele vai no Instagram, tem um cara falando que tem que jogar 50 toneladas de calcário, você vai no outro e diz não precisa jogar calcário, tem que jogar outro produto. Calma, pessoal. Vai pelo mais certo primeiro, vai pelo que é consolidado, e aí depois a gente pode ir fazendo os novos testes, ok? Se você precisar da nossa consultoria agrícola, como eu sempre falo, aqui abaixo tem um link, você pode nos chamar no WhatsApp e conversar conosco lá, né? E a gente explica aí, se a gente conseguir trabalhar junto, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Mas era isso, um forte abraço, comenta aqui abaixo também o que você achou, se você entendeu o cálculo, se for alguma dúvida. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.